Sou professora Brena e na aula de hoje a gente vai aprender a desenvolver a análise de modo de efeitos de falhas, que é a sigla do FEMEA. A análise de FEMEA, ela busca identificar falhas e o efeito das falhas em fases de projeto. Pode ser tanto de projeto de produto quanto projeto de processo. O que significa falha? Em termos de projeto, falhas são defeitos, né? Tudo aquilo que gera uma falha no produto como um todo. Então, o fato de você ter uma peça que não se encaixa no conjunto do produto é uma falha, né? Se ela estiver além dos limites de especificação de tolerância. O fato de o produto não ligar, não funcionar, é um tipo de falha. O oposto de falha é a perfeição. O objetivo de fazer análise de modo de falhas, que é a aplicação do FEMEA, é justamente reduzir a probabilidade de ocorrência de falhas. Para isso, há vários objetivos que são feitos e etapas que são elaboradas para a execução do FEMEA, que é o objetivo de identificar os modos de falha, que é como que as falhas acontecem. A gente vai quantificar os efeitos da falha, então dar um grau de importância desses efeitos em termos de gravidade, de risco e de probabilidade de ocorrência. Nós vamos identificar causas potenciais para combater os modos de falha. A partir da identificação de causas, vamos estabelecer medidas preventivas no projeto do produto para evitar que essas falhas aconteçam e implantar ações necessárias nessa fase de projeto do produto. Podemos executar a análise de modo e efeitos de falhas tanto para o projeto do produto quanto para o projeto do processo. Como vocês viram, a gente faz o projeto do produto, desenho do conjunto, a análise de falha e a definição de tolerâncias. Uma atividade interfere na outra. Então, o fato de a gente agora identificar possíveis falhas nessa etapa do projeto detalhado, talvez a gente tenha que voltar no desenho do conjunto, ou voltar no projeto do processo, ou voltar na definição de tolerâncias. O FEMEA do produto é uma técnica analítica utilizada pela equipe responsável pelo projeto do produto e tem o objetivo e é uma forma de assegurar que modos de falhas potenciais, suas causas e efeitos sejam tratados ainda na fase do projeto do produto. O projeto do processo também tem o mesmo objetivo, porém é na fase do projeto do processo. Quando que a gente deve aplicar o FEMEA? O FEMEA deve ser aplicado toda vez que vamos desenvolver um novo projeto ou do produto do processo, toda vez que iremos desenvolver tecnologias novas ou processos novos. Toda vez que a gente já desenvolveu projetos de produtos, de tecnologias, de processos e precisamos fazer qualquer modificações, também podemos aplicar o FEMEA no projeto ou processo existente. Ou a gente também pode aplicar do novo projeto ou processo para ambiente, localização e aplicação do FEMEA. É importante que o FEMEA ele seja aplicado na etapa do projeto, ou seja, antes do produto estar pronto. Por quê? Porque a gente tem a ênfase na prevenção de falhas e principalmente na prevenção de falhas que possam causar riscos à saúde e ao ambiente, né, em termos de impactos ambientais relacionados àquele produto. Então, se há algum risco de contaminação, algum risco de corte na pessoa que esteja usando, algum risco de explosão, por exemplo, por meio do FEMEA, a gente consegue pensar a probabilidade que ele aconteça, o modo como ele pode acontecer e tratar como que a gente vai combater essa possibilidade de falha aqui, modificando o design do produto. Como que a gente elabora o FEMEA? A gente elabora o FEMEA por meio da execução desses 10 passos. Primeiro, nós vamos definir o escopo do FEMEA, né, o objetivo desse FEMEA. O de vocês vai ser o escopo específico para o projeto do produto de vocês. Deveremos fazer um brainstorming para todas as falhas potenciais, tudo que é possível que aconteça no desenvolvimento do produto, todas as possíveis falhas para aquele produto. Devemos identificar para todas essas falhas os efeitos potenciais das falhas, ou seja, qual que é a consequência que pode acontecer se essa falha acontecer no produto.
Deveríamos determinar a severidade dessas falhas, identificar a causa das falhas, determinar as ocorrências, definir os métodos atuais de controle. No caso de vocês, ainda não há métodos, então vocês vão definir os métodos, determinar a capacidade de detecção e determinar o RPN, que é o Risk Priority Numbers, que é a prioridade, o risco, possibilidade dessas falhas acontecerem, né? Qual que são as falhas com maior risco à saúde e ao impacto daquele produto. E vamos fazer por meio, após a priorização, a gente vai definir as priorizações para ações corretivas. Aqui nós temos um exemplo de FEMEA. O FEMEA nada mais é do que essa tabela, em que a gente coloca aqui o objetivo do escopo no cabeçalho, que é tipo de FEMEA, produto, e aí vocês vão colocar especificamente o nome do produto de vocês aqui no cabeçalho. Depois, vocês devem listar os itens que fazem parte desse produto, o nome desse componente, né? Colocar 1, 2, 3, 4, o nome do componente, a função do componente, vocês já têm essas informações, só vão precisar preencher aqui no FEMEA. E para cada item, existe um modo que ele pode falhar? Se sim, qual que é o efeito que essa falha pode causar e qual que é a causa dessa falha? E aí vocês vão fazer quais os controles que vocês sugerem que tenha para garantir que essa falha não aconteça ou para detectar rapidamente essa falha. E vocês vão preencher esses índices, que eu vou explicar mais para frente. A ação corretiva é recomendar manter o produto como está ou recomendar aplicar os controles atuais. O resultado a gente não vai fazer porque seria a comparação de como que estava antes, como que ficou depois. Aqui eu coloquei no slide para facilitar para vocês, né, quais que são as funções e características do requisito, o que pode sair errado, então para ajudar vocês a fazerem um FEMEA. A realização do FEMEA, após a determinação dos itens, das possíveis falhas, da causa das falhas, da detecção, vocês vão preencher uma planilha, que eu falei que eu explicaria posteriormente, em termos de números de 1 a 10. Uma coluna que G representa a gravidade, a outra representa O, a ocorrência, e o D, a detecção. Essas três vocês devem colocar valores de 1 a 10, de acordo com a escala Likert de, primeiro, em relação à gravidade, a classificação associada ao efeito mais grave para um dado modo de falha. Ou seja, a nota 10 é uma falha que pode ter uma gravidade, pode ser considerado como gravíssimo, nota máxima 10, e a nota 1 como pouco grave. O índice relativo dentro do escopo do FEMEA. A redução desse índice, dessa gravidade, ela pode ser alcançada por meio da alteração do projeto ou reprojeto de processo. Ou seja, a gente vai identificar as falhas que são muito graves e fazer propostas a modificações do projeto para evitar que elas aconteçam. A gravidade aqui eu coloquei uma planilha de 1 a 10 para que vocês possam usar como referência para dar notas em relação à gravidade do produto de vocês. Definição de causa potencial de falha. A causa potencial de falha é uma indicação de uma deficiência do projeto do processo, cuja consequência é o modo de falha. Existem causas potenciais de falhas que podem estar associadas a mais de um modo de falha, ou seja, como que aquela falha pode acontecer, né? A forma como ela acontece pode ser justificada por ações diferentes. Quebrar um produto, às vezes bater com força, deixar em ambientes inapropriados ou com muito sol, muito calor, são várias causas de modos que podem gerar como consequência a falha do produto. Então, você pode ter vários modos para uma única falha. A outra planilha que eu falei se refere à ocorrência. Ocorrência é a probabilidade da falha de um mecanismo específico ocorrer durante a vida de um projeto ou execução do produto. Ou seja, ele pode acontecer quantas vezes ao longo de sua vida útil. Ela também é dada notas de 1 a 10. Aqui eu coloquei o índice de 1 a 10 para vocês se basearem. Então, aquela falha, ela é muito improvável, vocês colocam nota 1.
Se há grandes chances daquela falha acontecer no produto, vocês colocam notas de 4 a 6. E aí vocês vejam qual que é o nível de ocorrência. Controles atuais se refere a descrições dos controles que podem detectar a falha e prevenir a falha antes que ela aconteça. Então, por exemplo, o USB, ele só pode ser colocado de um único lado. Isso é um controle para evitar dar um curto ou algum tipo de problema no próprio USB. Então, é uma forma de controle. Vocês vão colocar se para as falhas que vocês levantaram, há um controle ou alguma forma de detectar essa falha antes que ela aconteça e descrever na tabela. Prevenção é preferível à detecção. O último índice é a detecção, que também é nota de 1 a 10, que é a capacidade de você detectar por meio desses controles a falha. Se for fácil de detectar, né, se às vezes dá uma pane e ele não funciona rápido, a nota é 1. Se for difícil, né, ela vai acontecer e você não vai perceber, a nota é 10. Geralmente, os componentes eletrônicos, eles têm uma detecção fácil, ele já é projetado para que seja detectado ou até mesmo interrompa o funcionamento antes que a falha aconteça ou antes que algum acidente aconteça. O resultado da gravidade, o índice que vocês deram na gravidade de 1 a 10, vezes o índice que vocês deram na ocorrência de 1 a 10, vezes o índice que vocês deram na detecção de 1 a 10, vai gerar o índice RPN, que é o Risk Priority Numbers. Ou seja, por meio desse resultado, vocês vão ter as falhas que têm maior ou menor risco, e geralmente as falhas com maior RPN são aquelas que vocês deverão priorizar para corrigir no projeto do produto. Priorização das ações. Primeiro, os RPNs mais altos. Atenção para gravidade altas, é importante criar formas de evitar essas falhas com grandes gravidades. Estabelecer ações preventivas ou corretivas para evitar o modo de falha, ou eliminando ou controlando a causa deles, e reduzir a ocorrência e depois a detecção. Aqui nós temos um exemplo. Então, por exemplo, digamos que eu faça uma análise de modos de efeitos de falhas numa carroceria de um carro da Ford. Então, aqui a gente tem o item porta dianteira. Qual que é o modo de falha? Painel inferior da porta corroído. Qual que é o efeito? Vida útil da porta diminuída, aparência satisfatória, funcionamento irregular. Severidade para isso, de 1 a 10 deu nota 7. Causas potenciais. Limite superior para aplicação de cera protetora do painel interno. Então, essa é uma das causas, ele colocou aqui todas as causas. Quantas vezes isso acontece? Ele colocou a ocorrência, o índice 6. Prevenção. Não há controles atuais para prevenção. Detecção. Há testes que podem ser feitos durante a etapa de fabricação para verificar se isso aconteceu ou não. Então, a detecção é depois que a falha já aconteceu. Detecção também escala de 1 a 10. O NPR vai ser 7 vezes 6 vezes 7, 294. Foi feito para todas as possíveis falhas. O RPN com maior índice foi justamente essa do limite superior de aplicação de cera protetora. Quais que são as ações recomendadas? Adicionar um teste de corrosão acelerada. E aí, no caso deles, foi colocado uma pessoa para aplicar essa ação, executar essa ação. Vocês não precisam fazer essa etapa e nem verificar o resultado da ação. Ou seja, vocês vão fazer o FEMEA até recomendar ações para as falhas que vocês identificaram no produto de vocês. A atividade dessa semana, então, vai ser desenvolver o FEMEA para o projeto do produto até a etapa de recomendar a ação para a falha. A aula de hoje fica por aqui e até a próxima.